Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Uma grande alegria estarmos aqui novamente por nosso, perdão, por nosso Evangelho no Lar, que nós realizamos sempre todos os domingos, às 21 horas. Horário especial este que nós temos aprazados aí com a nossa espiritualidade maior, os nossos bons amigos espirituais, que vêm até a nossa casa para abençoar o nosso lar, abençoar as pessoas que se abrigam sobre o nosso teto, né? Que então, nesses poucos minutos da nossa existência, nós possamos estar doando tudo aquilo que nós temos dentro de melhor no nosso coração, em homenagem àquele que deu a sua vida por nós. Nós possamos estar elevando a nossa sintonia vibracional para estarmos aptos a receber todas essas boas energias que esses nossos amigos nos trazem. Vamos então fazer... Antes de mais nada, avisar que a nossa irmã Aline não está presente hoje, porque ela está num curso, vai chegar um pouco mais tarde, um curso que dura o final de semana todo, então hoje ela não está de corpo físico, né, mas em espírito ela está presente conosco. Vamos então fazer uma prece inicial. Pai nosso, que estais em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons, para nos esclarecerem. Que o raio da tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. E que assim seja, meus irmãos. Vamos retomar, então, a leitura do nosso Evangelho. Nós estamos lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, e nós paramos no item 8. Instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, se tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que no homem adulto se tem dificuldade em reconhecer o embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana,
mas embelezada e aperfeiçoada, e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos, mais delicados, têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca nesse mundo. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície, ou plana na atmosfera, sem outro esforço senão o da vontade. A maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os manes dos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula. A vida, isenta de inquietações e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência, mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Em vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria, que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que ali não têm acesso. Eis
o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece, mas, à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina, e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum dos seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível, ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Bem, meus irmãos, bastante informação, né? Mundos inferiores e mundos superiores. Nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Cada planeta do universo possuem uma humanidade, como nós já vimos lá nos itens anteriores deste capítulo. A humanidade está espalhada pelo universo inteiro. E uma pequena parcela dela está encarnada na Terra. Em volta desses planetas, em volta desses mundos, existem faixas vibracionais. Geralmente nós que estamos encarnados aqui na Terra, nós, devido ao nosso grau de adiantamento ainda ser bem distante de um desejável, né? Assim, falando de uma visão de Deus, né? Tendo a visão do nosso Pai, que torce para que nós saiamos da infância espiritual, da recém-entrância numa adolescência e nos tornemos adultos espiritualmente, né? Nós, devido a esse grau de adiantamento, nós ficamos por diversas encarnações nessas faixas vibracionais que envolvem a Terra, sem conseguir sair, claro, exceto raríssimas exceções de espíritos que já galgaram essa possibilidade de evoluir para outro planeta, poder migrar para outro planeta. Nós, a maioria de nós todos, ficamos ainda nessas faixas vibracionais que envolvem a Terra e nós ficamos localizados numa faixa vibracional de acordo com o nosso adiantamento moral. Né? Então, o que traz este item aqui? Mundos inferiores e mundos superiores. Informações. Nos mundos superiores, a infância é menos demorada. Então, o crescimento do espírito é menos demorado. Os corpos são menos materiais. Então, eles estão menos suscetíveis às dores, ao processo de envelhecimento que o nosso corpo ainda tem aqui na Terra. A morte não é um medo ou um motivo de terror, que nem aqui na Terra ainda, de medo, de que é o fim de tudo. Não, é a renovação. Os sentimentos que envolvem esses mundos superiores são sentimentos de benevolência, de amor, de paz. Não existem guerras. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Todos partem do mesmo ponto e, de acordo com o seu empenho no estudo e no seu desenvolvimento interior, né, e do seu intelecto, é que vão avançando. É um mundo onde a justiça existe. Para nós, do jeito que nós nos encontramos, é até difícil de conceber um mundo assim, né? Mas sim, meus irmãos, sim. Então, um mundo onde os habitantes estão muito longe, já conseguiram se libertar dos instintos primitivos, né, de instintos, assim como nos mundos mais primitivos, né, os espíritos ainda estão muito ligados aos seus instintos. Há pouca resistência à matéria,
puxando mais um trecho aqui, faz com que os seus corpos deslizem pelo solo, não precisam caminhar que nem nós para se deslocar, deslizem e por vezes até flutuem, né? A morte não tem nada dos horrores do grau de decomposição, como eu havia dito antes, né? Então, o homem procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Certo? Então, todos os sentimentos ternos elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Tá? Esses são os mundos superiores, né? Os mundos já depurados. Então, notem que existe um afastamento muito grande da matéria. Quanto mais o espírito evolui, mais desprendido da matéria ele fica, mais ele tem a capacidade de, então, se ver distante dos seus instintos primitivos. E os sentimentos nobres é que ficam, então, mais aflorados. E esses mundos não são privilegiados, encerra ainda os espíritos superiores, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos, né? Dá oportunidade para todos. Inclusive, lá no início do item, é dito que nos mundos primitivos, ainda que sejam homens extremamente rudes, ligados a esses instintos primitivos, já possuem essa noção de um Deus, um Pai maior, Criador de todas as coisas, já trazem isso na sua consciência. Tá certo, meus irmãos? Vamos passar então para o nosso momento de vibrações. E hoje eu quero fazer com vocês aquela irradiação que funciona como se fosse um passe virtual, né? Como se fosse uma energização. E para tanto, vamos pedir o concurso dos nossos bons amigos espirituais, entrando já nesse nosso momento de irradiação. Eu peço que nós então mentalizemos a nossa casa, né, peça por peça, a nossa família e os nossos amigos. Vamos pedir a proteção de Deus e de Jesus e o concurso dos nossos anjos da guarda e dos espíritos amigos que nos amparam na nossa caminhada e com os quais nós temos uma maior afinidade. Vamos afastar das nossas mentes quaisquer pensamentos negativos. Vamos respirar fundo, pausadamente, com calma e confiança. E vamos nos preparar para orar com Jesus. Como as folhas envelhecidas que se desprendem das árvores, vamos deixar os sentimentos que já não servem mais se soltarem de nós suavemente. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de nós, um a um, para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe, sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore das nossas emoções
vai se esvaziando dessa negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-nos leves, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram. Nós recebemos agora suavemente sobre o nosso corpo e a nossa alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica e desobstrui, tonifica todas as células do nosso corpo. Nada fica fora dessa ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o nosso corpo, o líquido cristalino limpa o nosso espírito, aplacando todas as aflições, ansiedades, inquietações. Há no nosso coração agora uma sensação de calma, de limpeza e de bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos abraçam por inteiro, nos aquecendo ternamente, qual um abraço materno, proporcionando conforto e segurança nos nossos corações. Neste momento, esse amor maior que aquece, afastando de nós toda e qualquer aflição, nenhum outro sentimento que não da alegria e confiança permanecem na nossa mente agora. Nós estamos em paz, envolvidos pelo calor que nos protege. Do coração da vida, flores perfumadas para todos nós. De alma grata e feliz, vamos recolhendo agora estas pétalas coloridas que penetram em nosso ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente a nossa vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento nos envia o que possui de melhor. A capacidade infinita de restaurar-se com sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente, a luz transborda e se derrama sobre todos nós, como cascata dourada e reluzente. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhados em sublime força, nós nos entregamos profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão, a partir de agora, novo e abençoado impulso ao nosso viver. Sintamos agora a presença do nosso Mestre Jesus. Os bons espíritos, os espíritos puros, e as falanges de luz também enviam a todos nós agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais alto, desde as belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz nos envolve plenamente. Nós não estamos a sós.
O universo inteiro pulsa o amor de que constitui, e este amor nos toca em toda a sua plenitude, para que os problemas, as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas dificuldades em geral sejam afastadas em favor da nossa paz e da nossa renovação. Nós estamos recebendo vida, e vida em abundância. Guardemos isso em nossos corações. Vamos respirar então profundamente e agradecer a Jesus pela oportunidade da vida, pedindo que os dias nos sejam produtivos e felizes. E que assim seja. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Espero que todos tenham recebido as boas energias do nosso Evangelho, como eu havia falado anteriormente lá no início. Para quem não acompanhou desde o início, a nossa irmã Aline está num curso e não pôde estar presente fisicamente no nosso Evangelho hoje, mas está em espírito, né? Está fazendo um curso, terminar um pouco tarde hoje. Eu espero que todos tenham aproveitado o nosso Evangelho, tenham todos um bom final de domingo e uma boa semana de muita paz, de muita luz a todos. Muito obrigado pela oportunidade, meus irmãos.